Glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que vão nos assistir, vão nos acompanhar. Aleluia, mais um sábado nós aqui todos juntos, na casa do Senhor, na casa de oração, na noiva do Cristo, na noiva do Cordeiro, para nós adorar, glorificar, exaltar e meditar na palavra do Senhor, cultuar Ele. É Ele que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos nos entregar ao Senhor. Abre seu coração agora, você que vai nos assistir, vai nos acompanhar. Abre seu coração, sua mente, aleluia. Abre tudo o que você tiver de espírito, o amor que você sente por nosso Deus Todo-Poderoso, para que nós juntos aqui, na mesma fé, aleluia, glorificar e exaltar o nome do Senhor e participar do culto. Vamos já começar com uma oração nesse sábado maravilhoso, tremendo, que o Senhor nos proporcionou. Feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, aleluia. Nós reconhecemos, meu Deus, a sua grandeza e o seu poder. Reconhecemos, meu Pai, que o Senhor é o Altíssimo, é o Deus Criador, o Deus de poder e glória, que entregou o seu Filho unigênito para morrer por todos nós, pelos nossos pecados. Por isso nós te glorificamos, Pai, e continuaremos glorificando o teu nome. Que toda honra, toda glória seja somente para o Senhor, aleluia. Receba o nosso culto, o nosso louvor, a nossa oração, tudo para honra e glória do teu santo e glorioso nome. E pedimos ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha olhar para cada um de nós, Senhor, porque nós precisamos, necessitamos, Senhor, e queremos estar sempre junto com o Senhor. E toda honra, toda glória seja somente para o Senhor. Peço ao Espírito Santo que nos direcione nesse culto, revele a palavra a todos nós, no nosso coração, e que seja tudo do teu jeito, da tua maneira, que eu não venha te atrapalhar. E o nome do Senhor, somente o nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Quero cumprimentar já o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os brasileiros, a todos os nossos amigos e amigas de igreja, os pastores e pastoras, a nossa família linda e abençoada, aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês e proteja a todos vocês, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Cumprimento o Japão com boa noite, Konbawa, aleluia, glória a Deus. Cumprimento, eu quero agradecer a todos vocês que têm nos recebido aqui no Japão, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, os pastores e pastoras, em nome de Jesus, a nossa comunidade estabelecida aqui no Japão. Que Deus abençoe a todos vocês e que nós possamos estar todos juntos pregando o Evangelho, a palavra do Senhor, aqui nessa nação, em nome de Jesus. Quero cumprimentar também com boa tarde a Moçambique, ao meu amigo Lazanin, mestre da melodia, e a todos os missionários que estão aí na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, matando a fome dessas crianças, desse povo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos dar início já à introdução do culto, com Salmos 32, acompanhando com a pastora Glória. Vamos todos nós abrir a Bíblia, pega o seu iPad, seu celular, a Bíblia, abre lá em Salmos 32 e vamos meditar na palavra do Senhor, a introdução do culto com o Salmo de Deus, o Salmo de Davi, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite e a paz amém. Do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias em Salmos 32, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 32 diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou uma em sequidão de estio.
Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedece. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. O que chama a atenção aqui, irmão, já é o versículo 2, que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aleluia. O nosso tema hoje, irmãos, é dever e fé cristã. Aleluia. Você é cristão, você deve ter fé, você deve andar na presença do Senhor. Isso é um dever a todos nós, dever a você, dever a mim, é um dever a das igrejas, dever de todos nós é ter fé no Deus Todo-Poderoso, na palavra do Senhor, no Espírito Santo e no Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor dessa noite, em nome de Jesus. Abra lá em Judas, capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 24. Nós vamos lendo e já vamos meditando na palavra do Senhor, já vamos falando com o Senhor, pedindo ao Espírito Santo que vai revelando a cada um de nós. Judas é o último, praticamente o último livro antes de Apocalipse. Aleluia. Esse não é o Judas lá que traiu Jesus, não, viu? Vocês sabem disso, né? É o irmão de Tiago. Glória a Deus. Então vamos abrir. Pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, pegue aí o aplicativo, abre lá no aplicativo para você acompanhar a palavra do Senhor, que já trata de um dever de todos nós, acompanhar a palavra do Senhor na igreja, no culto, na sua casa, onde você estiver, acompanhar a palavra do Senhor. Isso é fé cristã, irmão. Isso é fé do cristão. E o cristão deve fazer isso. Se você não tiver fé, você está morto por dentro. Você não está confiando no Deus Todo-Poderoso e você não está buscando a sua salvação. Então a verdade é pura, nua e nós devemos aceitar. Diz assim a palavra do Senhor: prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. É dever cristão pelejar pela fé. Glória a Deus. Amados, como empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi o que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo.
Vamos meditar nesses versículos aqui, esses primeiros versículos, em nome de Jesus Cristo. Já começa nos interrogando, já começa tocando no nosso coração. É dever cristão pelejar pela fé. Aleluia. Você deve pelejar todos os dias, porque o mundo já te oferece para que você venha pecar. Porque no mundo jaz o maligno. Aleluia. Mas Jesus já falou para você, né? Glória a Deus. No mundo terás aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, você vai vencer também. Se você não ligar para as coisas do mundo, para as perseguições, para as armadilhas do diabo, a seta maligna do diabo, as tribulações, as perseguições sobre a sua vida, a inveja, aleluia, tudo isso que leva você muitas vezes a perder sua fé, a querer fazer sobre essas pessoas, você pensar que pode destruí-las, por exemplo, aleluia, com as suas próprias forças, você querer aniquilá-las. Não, a fé que nós temos, que nós estamos falando, que nós precisamos pelejar por ela, é você realmente deixar de lado, deixar que Deus venha realmente a julgá-los, do que você fazer algum julgamento sobre essas pessoas. Dá vontade, claro, sem dúvida nenhuma, você, eu, nós somos seres humanos, somos fracos, pecadores, e queremos já disputar, a disputa do poder, principalmente os homens, né, que são mais fortes, querem disputar o poder e disputar também com as pessoas. Hoje em dia nós somos estranhos um para o outro, por causa da briga, da luta pelo poder. Então você se torna uma pessoa estranha para outra. Hoje em dia o nosso amigo que anda conosco, que está conosco aqui no mundo, é o celular, né? A informática, é esse que está sendo nosso amigo hoje em dia, porque hoje você não conversa mais com ninguém. Você vai em algum lugar, se onde você for, sempre tem uma pessoa com o celular, cabeça baixa, olhando suas notícias, suas mensagens, e assim como nós também, nós participamos disso aí, aleluia. Mas você pode participar de todo mundo, mas não perca a tua fé, aleluia. Se você é cristão, você não perca a tua fé, fica firme na tua fé. Tudo aquilo que você quer conquistar, que você quer buscar, se você tiver fé, você vai conseguir. Você não depende de homens, você não depende de coisas materiais, você depende de Deus. E Deus quer que você conquiste, Deus quer que você cresça, Deus quer que você tenha uma vida em abundância, Deus quer que você viva bem, feliz, satisfeito, que não te falte nada. Nós lutamos para isso, trabalhamos para isso, buscamos nisso, mas sempre não perca a fé em Deus, porque nós temos uma vida após essa, e essa vida que nós temos após essa é a vida eterna, é a qual ninguém hoje em dia está nem aí. Hoje em dia qualquer um pega e já não estão crendo mais, todos estão se esfriando, como diz a Bíblia, tempo de todos se esfriar, tempo de começar a aparecer os terremotos, tudo aquilo que está escrito em Mateus 24, virá guerras, peste, terremotos, maremotos, mas ainda não é o fim. Nós vamos ter que passar por isso. E se nós tivermos fé, tivermos realmente pelejando pela fé, nós passamos dando glória a Deus. Tudo nós vemos noticiários, tudo nós vemos o que está acontecendo, aleluia, mas nós ficamos na fé de Deus. Nós temos Deus. Se nós temos Deus, nós podemos caminhar tranquilo, com fé, com esperança, perseverando em oração. Nós podemos estar sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, ele já fala salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por toda foi entregue aos santos. Ele trata nós todos de santos.
como Deus é santo, aleluia, como Jesus é santo, como o Espírito Santo é santo. Ele faz morada em nós, Ele que nos dá força para que nós carregamos essa fé, para que nós estejamos firmes na fé. Então Judas escreve a sua epístola e ele fala a respeito de que ele vem para nos exortar, para que nós não esquecemos da fé. Você já tem que levantar com fé, você já tem que partir do seu trabalho com fé, você já tem que estar dentro do seu trabalho com fé, você já tem que voltar para casa com fé, você já tem que estar no trânsito, em qualquer lugar, com fé, você tem que dormir já com fé e andar com fé. Essa palavrinha pequenininha, é ela que faz com que nós se aproximamos de Deus, que nós conquistamos tudo, que nós participamos do plano e do propósito de Deus sobre nossas vidas. Por isso que Judas, que é praticamente quase o final da Bíblia, antes de Apocalipse, antes das visões que João teve na ilha de Patmos, para que nós vamos viver isso também, mas ele antes já nos prepara. Judas já nos prepara para que nós, quando chegarmos lá em Apocalipse, no fim de tudo praticamente, nós estejamos com essa fé, firmes, que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar sua noiva, e que nós vamos passar pelo tribunal, e vamos entrar no reino de Deus. Essa fé que nos fortalece, e que tem que nos fortalecer todo dia, é isso que nós temos que viver. Hoje nós vamos falar só de fé, o dever do cristão para que tenha fé de verdade. Exemplos, continuando, exemplos da punição dos ímpios. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aleluia! E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aleluia! Até aqui, irmãos, até aqui já nós temos exemplo na Bíblia, desde lá de Gênesis, aleluia, de Gênesis já temos exemplos que já acabou o mundo em água, aleluia, só salvou uma família de Noé, e depois nós vamos vendo a retirada do povo do Egito. O povo do Egito começou a murmurar no meio do deserto, era 40 dias para passar, por exemplo, ou até menos, para passar, para encontrar a terra prometida, mas pela desobediência, por eles estarem sempre murmurando, Deus pegou e deixou eles passar 40 anos. Mas aqueles que não queriam nada com Deus, aqueles como o povo de Corá, não queria nada com Deus, Deus eliminou eles, simplesmente tirou da face da terra. E assim como o anjo, que ele fala a respeito do anjo, a respeito do anjo que caiu do céu, aleluia, que é o Satanás agora, que está aí na terra para que venha tragar qualquer um que esteja, aleluia, o anjo de luz, aquele que estava do lado de Deus, mas queria trocar na glória de Deus, esse também está dizendo que caiu, esse também abandonou o próprio domicílio, aleluia. Então, para que venha o grande dia, o dia está em letra maiúscula, você e eu, e você que está nos assistindo, guarde essa fé, seja cristão verdadeiro, aleluia, realmente guarde o que a palavra está dizendo para você e para mim, para que nós ficamos firmes na fé. Firme na fé, irmão, é você não andar de qualquer jeito, não. É você andar 24 horas ligado no reino de Deus. É você até dizer que eu já não sou mais dessa terra, eu não sou mais desse mundo.
eu almejo o reino de Deus, eu já almejo uma vida eterna. De tudo que nós estamos vendo já, de tudo que nós estamos passando, de tudo que nós estamos sendo, vamos dizer assim, ameaçados pela natureza, você não sabe o dia de amanhã. Você pode dormir hoje, amanhã você, misericórdia, pode estar embaixo dos escombros, pode estar embaixo da água. Então você não pode deixar de ter essa fé. Aleluia. Tem que estar pronto para tudo. Vocês têm que estar com essa fé inabalável, porque sem essa fé inabalável, você já vai ficar fraco perante as coisas que vão vir aí, as revelações que você encontra já em Apocalipse. Amém, irmão? Nós estamos participando e estamos vendo todos os dias. Antes não era tanto assim, mas agora está vindo com frequência. E essa frequência que diz em versículo 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregue à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Aleluia. Qual que é a sua escolha? Uma vida eterna no reino de Deus, ou lá no fogo do inferno com o diabo? Isso serve para você que bebe, para você que usa droga, para você que está se prostituindo, para você que é mentiroso, para você que é tudo que é de pecado, que você que vive no espírito da carne. Aleluia. Então isso serve para você, para que você leia e participe, e você tenha fé, e você toma a sua decisão. Ora, estes da mesma, versículo 8, ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Aleluia. Mas isso é o que nós estamos realmente vivendo e participando. Se você olhar para a política de todo o país, está um desastre. Está um desastre, e nós analisando, nós vendo, quem está sofrendo mesmo é o povo. Então, se você pensar bem, já que nós não dependemos dos homens, porque desde o princípio até os reis, pode ver o rei Herodes e muitos outros, o que eles faziam, mesmo os romanos, queimavam cristão como tocha de fogo, para iluminar a cidade, jogava para os leões. Então, tudo isso que nós vemos lá atrás, hoje nós estamos sofrendo, é claro que não existe dessa forma, mas de uma outra forma. Uma pandemia, um câncer maligno, uma perseguição. De repente você conhece uma pessoa, de repente a pessoa sumiu. Então tudo por causa do poder. E já que existe esse poder do maligno, atraindo essas pessoas e fazendo essas pessoas participarem disso, nós vamos com fé, cristão, igreja, com fé, participar do reino de Deus. Participando de Deus, a partir de então, do que nós estamos vendo e participando, nós ficarmos com a fé em Deus. É a única maneira de nós sairmos do meio desse círculo dessas pessoas, porque veja bem o versículo 9: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não atreveu proferir juízo infamatório
contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aleluia. É isso que nós temos que aprender, irmão. Muitas vezes é nós que queremos repreender a pessoa, é nós que queremos fazer pelas nossas próprias forças, pensamentos, lei. E se você analisar bem, nada está funcionando hoje em dia. Não é verdade? Nada está funcionando hoje em dia. Então que nós repreendemos naquele que é justo, naquele que é poderoso, naquele que faz, naquele que não deixa para amanhã. É repreender no nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10: esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. O que nós vemos mais hoje em dia no meio do povo, no meio das nações, é as pessoas se corrompendo. Se corrompem por tudo, principalmente coisas materiais. Mas tudo isso é a disputa do poder, a disputa de você querer ter mais do que aquilo que Deus quer te dar, mais do que tudo aquilo que Deus já te deu. Então, quando você quer buscar a mais do que aquilo que Deus quer te dar, Deus te levantou para que você tenha sucesso, para que você tenha tudo aquilo que você precisa, que você depende e que você possa ter. Não há problema nenhum, você pode ser até milionário, você pode ter o que for, mas desde que você não venha se corromper. Tem uma passagem na Bíblia que diz que você não pode adorar dois senhores, você não pode adorar as riquezas e adorar a Deus. Então você tem que balancear isso aí. Aleluia. Por exemplo, se eu for milionário, o que eu vou fazer? Fazer obras para ajudar pessoas necessitadas, fazer obras para ajudar pessoas que precisam. Aleluia. Porque vai ter dinheiro sobrando, vai ter dinheiro que eu não vou precisar ficar guardando a vida inteira, que eu não vou levar para onde eu vou. Depois que eu morrer, eu não vou levar para onde eu vou. Então eu já vou investir naqueles que não conseguiram nada, naqueles que precisam. Que nem nós temos o trabalho na África aí, com essas pessoas que estão passando necessidade, fome. Temos terremoto aí nas Filipinas, na Tailândia agora. São pessoas que vão precisar. São pessoas que estão já na rua, perderam casa, perderam tudo. Perderam família, perderam filhos. Então, como diz a palavra do Senhor, o segundo mandamento do Senhor Jesus Cristo: amar o teu irmão como a ti mesmo. Para que nós venhamos a praticar, é nos momentos desse que nós precisamos olhar, é nesses momentos que nós precisamos participar, é nesse momento que nós temos que ter essa fé, esse dever e fé cristã. É como a oração. Se eu oro, eu tenho que ter uma ação. Então é oração. Então a sua fé vai fazer com que você faça uma ação. Abrir o seu coração para ajudar o teu irmão, o teu próximo. Primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. As outras coisas Ele vai te acrescentar. É aí que nessa acrescentação que Ele vai dar para você, que você muitas vezes depois não vai saber lidar. Ele quer dar. Ele quer entregar, Ele quer fazer. E muitos que nós temos exemplo, que Ele fez, não soube lidar, e acabou caindo em pecado. Então, o que Deus quer para nós hoje, para que nós possamos entender, se você ler o versículo 11, ai deles, porque prosseguiram
pelo caminho de Caim. Você conhece a história de Caim, né? Que matou Abel por inveja. E movidos de ganância, olha aí, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. É aquilo que nós falamos no começo do culto. O povo de Corá. A revolta de Corá. Moisés chega o momento que ele não aguenta mais, chama os levitas do lado dele, chama o povo e fala assim: quem é do Senhor fica do meu lado, quem é de Corá fica para o lado dele lá. Então foi o povo lá para Corá, o povo estava revoltado, o povo que estava querendo voltar para o Egito, só reclamava de tudo, nada estava bom. Então foi para o lado de Corá. E para o lado de Moisés vieram os levitas, vieram o povo de Deus. Não importava o que estava passando, eles queriam chegar e conhecer a Deus. Não importava nem a terra prometida, o que importava é conhecer a Deus. Agora o outro lado não, só reclamando, vivendo na carne, no fruto da carne, e queria mais do que aquilo que Deus estava dando. Moisés, quando decidiu isso, quem ficou do lado de Moisés permaneceu, quem ficou do lado de Corá, a terra engoliu. Então não vá pensar nós que nos dias de hoje Deus não pode fazer isso. Ele pode ser misericordioso, mas também ele é justo. Versículo 12: esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas bravias do mar, que espumam em suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a esses foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aleluia! Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Aleluia! Por isso que hoje nós estamos pregando, irmãos, dever e fé cristã. O dever é você não cair no pecado, não entrar no fruto da carne, e sim andar com o fruto do Espírito. Esse é o nosso dever. O nosso dever é nós não pecarmos, porque nós já nascemos com o pecado desde o princípio, desde o Éden, desde o paraíso, quando Adão pecou junto com Eva. Então nós já carregamos o pecado. E se você analisar bem, e se você ver bem, o dia a dia que você vive, que você anda, você peca inconscientemente. Você peca. Por isso que Deus já conhece o nosso coração, já sabe que nós somos fracos e pecadores, e Ele deu o seu Filho para morrer por nós,
para que nós recebêssemos a graça. Através da graça nós recebemos a misericórdia. Por quê? Se você peca e no mesmo momento, aleluia, porque quem faz morada no templo, que é o seu corpo, é o Espírito Santo. Na mesma hora, o Espírito Santo te acusa e você se arrepende do teu pecado, aleluia, você chega até a chorar, porque você pecou e promete que não vai pecar mais. Você recebeu a misericórdia de Jesus, você recebeu o perdão. Agora, numa próxima chance, você peca a mesma coisa. Vamos falar da prostituição. Você se prostituiu, aleluia, mas se arrependeu. Se arrependeu profundamente. Jesus Cristo, pela misericórdia, vai te perdoar. Mas uma próxima vez você vai de novo. Então, aí já está se tornando uma iniquidade. Aí já não tem mais perdão. Você está me entendendo? O porquê que Jesus morreu na cruz por você e por mim? É justamente por isso. Porque se lá no princípio, em Gênesis, acabou com água, Deus faz um acordo. O arco-íris que aparece aí é o acordo que ele fez com o homem, que não ia mais matar ninguém afogado com água. Mas depois chega em Sodoma e Gomorra, ele vê a mesma coisa. Se davam em casamento, se prostituíam, só no pecado, não queriam saber de nada. Deus mandou fogo, acaba com Sodoma e Gomorra. Depois ele fica, entre Malaquias, ele fica 400 anos em silêncio. Ele não sabia mais o que fazer. Aparece a oportunidade de o filho chegar e falar: eu vou lá, pai. Ele precisava mandar alguém aqui para baixo, para ensinar você e eu, ensinar a humanidade, para que hoje pudéssemos viver nesse dever da fé, para que hoje nós possamos ser cristãos e sabemos e concordar que somos fracos e pecadores e precisamos do perdão do Senhor, da misericórdia. Então Deus aceita que o seu filho desça. O seu filho desce, mostra, fica 3 anos e meio fazendo, ensinando os apóstolos, seus discípulos, deixa um legado e deixa eles para que possam dar continuidade no Evangelho, na palavra do Senhor, no ensinamento, mostrando a misericórdia, com sinais e prodígios de maravilha, levando o Evangelho, a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, é a voz de Deus, para que todos nós, que tenhamos o dever e fé cristã, para crer nisto, para quem na vida eterna. Jesus sobe e fala para eles: fiquem reunidos, orando, que eu vou pedir para que meu Pai mande um Consolador para que vocês não fiquem órfãos. Chega lá em cima, ele fala com o Pai: Pai, mande alguém para ficar com aqueles que eu recebi para o Senhor, para que eles deem continuidade. Mande alguém. Deus chegou até a pensar, os anjos já se manifestaram. Não, o Senhor não pode mandar um anjo, o Senhor tem que mandar um igual a mim.
Peço, Senhor, que o Senhor mande o igual a mim, para que eles não fiquem órfãos. Deus fez o quê? Mandou o Espírito Santo. É aquele mesmo que batizou ele no Rio Jordão junto com João. Mandou o Espírito dele. Então nós aqui na terra carregamos aqui na terra nós carregamos o Espírito de Deus. Deus está dentro de nós para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para falar com você que nos assiste, aleluia, que o dever de fé tem que participar todos os dias na sua vida. Todos os dias você tem que sair. Não é só você falar de boca para fora, eu tenho fé. Não, é você viver essa fé. É você carregar essa fé. Esse é o nosso dever. É você aceitar Jesus como o único suficiente da sua vida, Salvador da sua vida, porque Ele, além de ter lutado com todos aqueles que eram contra, os fariseus, saduceus, tudo que era coisa ruim, que Ele veio para destruir tudo isso, para acabar com tudo isso. Quando Ele é pregado na cruz, que Ele morre na cruz, quando pensam que Ele tinha enfraquecido, tinha desistido, eu acredito que os fariseus e os saduceus, o Caifás, cresceu, falou aí, está vendo? Não era nada mais do que um impostor. Mas quando ele cria na cabeça que veio o terremoto, o próprio soldado romano fala: esse era verdadeiramente filho de Deus. Eita, Deus poderoso. O primeiro que reconheceu, soldado ímpio romano, esse era verdadeiramente filho de Deus. Todos os seus discípulos, apóstolos, tudo estava escondido, tudo com medo. A segunda pessoa que viu foi uma mulher. Ela corre para o túmulo para levar os olhos para conservar seu corpo. Chega lá, não encontra nada, só roupa. Então, Deus é assim na nossa vida. Se você tem fé, se você carrega essa fé, Deus ele faz desse jeito com a gente. Quando todos pensarem que você caiu, que você desistiu, que você saiu da rota, que você não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de palavra, não quer saber mais de buscar. Quando todos pensarem que a sua fé enfraqueceu, que você desistiu, é a hora que você se levanta. É a hora que você cresce. É a hora que o Senhor mostra para todos quem é Ele na sua vida. Por isso que deve o dever e a fé cristã. Devemos guardar essa fé. Não precisamos falar para ninguém. Não, Jesus não falou nada para ninguém. Jesus morreu na cruz, deixou todo mundo achar que, até o diabo achou, que tinha ganho já, que ele tinha perdido já. O povo todo pensou a mesma coisa, até os seus discípulos que andou com ele, pensou a mesma coisa. Acabou tudo, não tem mais nada para nós, vamos desistir, vamos se esconder. Ninguém esperava, nem você que tem a fé, nem você que o dever é ter fé, que tem fé, não acredita o que Deus pode fazer na sua vida.
não acredito que Deus pode mudar. Por isso eu te falo, vale a pena você andar na rota dele, vale a pena você andar na busca. A porta é estreita, está doendo, está sendo perseguido, querem destruir você, se prepara, porque a bênção é grande, a bênção é poderosa. Sabe por quê? Ele diz assim, versículo 16: os tais são murmuradores, são decorrentes, andando segundo as suas paixões. Então para de murmurar e para de querer andar segundo a sua paixão. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Para de ser arrogante, para de ser interesseiro. Está aí a palavra. E agora eu vou te mostrar na palavra quem é Deus na sua vida. Se você entender que você deve ter fé como cristão para Deus, eu vou te mostrar agora o que Judas mostrou para todos nós. A profecia apostólica e exortações. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. O Espírito é em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Você tem, você que está nos assistindo também tem. É só você, esse dever e fé cristã. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, está em letra maiúscula. Aleluia. Nós estamos falando em fé, nós estamos falando em dever, de fé. Versículo 21: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E aí? Está disposto aí a vida eterna? Então guarda o amor de Deus e espere na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai se não crer no Senhor Jesus Cristo. Versículo 22: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Está aí. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo que vai morar em você. Está aqui. É a palavra de Deus, ela não mente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que ele falar aqui está falado e é para nós. Aleluia. A doxologia. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar como exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo, Senhor, nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso.
Abre lá para mim em Romanos 10. Vamos ver o que o Senhor tem mais para nós. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Você que está nos assistindo também, abre lá em Romanos 10, 17. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Romanos 10, 17 diz assim a palavra do Senhor: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Você está ouvindo a pregação de Deus. Se está ruim a leitura, não está ruim, mas está falando da palavra. Se você está suportando, não está suportando, também é problema seu. É a palavra de Deus. Tem que ser divulgada, tem que ser pregada. Tem que ser pregada em todas as nações, para que o Senhor Jesus possa voltar. Aleluia! Isso é dever e fé cristã. Abre lá, em nome de Jesus Cristo, Efésios 3, 20 e 21. Livro de Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios, 20 e 21. Capítulo 3, 20 e 21. Aleluia, você que está nos assistindo, achou também? Diz assim a palavra do Senhor: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitivamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. É dessa forma, irmãos. É desse jeito que Deus fala conosco. É desse jeito que Deus fala com você. Por isso nosso dever da fé. Por isso nós somos cristãos. Vamos para Tiago, versículo 1. Não, capítulo 1, versículo 3. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Nós já estamos terminando. Tiago, capítulo 1, versículo 3 diz assim, os benefícios das provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia! Perseverança na fé, no amor de Deus, na presença do Pai, do Espírito Santo, com essa fé cristã sobre seu coração, sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Guarde essa palavra, medita nela, busca nela e tenha fé. Essa fé inabalável, que ela possa estar no teu coração, na tua alma, no teu espírito, e que você carregue o fruto do Espírito sobre a sua vida, para que possa entrar no reino de Deus. Aleluia! Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto, por essa palavra, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de estar pregando o teu evangelho, a tua palavra aqui no Japão, Senhor. Meu Deus, para nós é um privilégio, para nós é uma alegria, Senhor, de estar falando, Senhor, da tua palavra, Senhor, falando, Senhor, do teu reino,
nessa fé, Senhor, a qual nós devemos carregar no nosso coração, a fé no Senhor Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo, a fé no reino do Senhor, a fé no Deus Todo-Poderoso, no nosso Papai, que nós continuamos, Senhor, na Tua presença, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, pregando o Teu Evangelho, a Tua palavra a todas as criaturas, e que eles possam absorver essa palavra, possam guardar no coração as 7 chaves, e possam buscar somente do Senhor, Pai. Possam se render ao Senhor, Pai. Muitas dessas pessoas que estão nos assistindo, que vai nos assistir, que aceitam o Senhor como único e Salvador de suas vidas, e possam ser batizados nas águas para o arrependimento dos pecados, e depois possam ser batizados no Espírito Santo, aleluia, para que eles venham, meu Deus, conhecer o Senhor, venham buscar no Senhor, venham estar na presença do Senhor, venham saber, Senhor, que nós temos uma vida após essa, uma vida eterna, para viver com o Senhor no Teu reino, te adorando, te glorificando, te exaltando, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Nos prostramos perante o Senhor, nos rendemos ao Senhor, porque sabemos, meu Deus, que tudo está em Tuas mãos, o controle de nossas vidas, o controle dos nossos negócios, o controle do nosso trabalho, o controle de nossas famílias, o controle de todas as nações. Meu Deus, está tudo sob o Seu controle, tudo sob as Tuas mãos, Senhor. Continue conosco, continue com Teus filhos, meu Pai. Continue, meu Pai, estendendo as mãos para aqueles que estão na UTI, que estão ali orando, pedindo para sair daquele leito, daquele hospital, Senhor, porque os médicos, Senhor, meu Deus, meu Pai, ainda não conseguiram, Senhor, são limitados, meu Pai, os remédios também já não fazem mais efeito, mas o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que coloca as mãos, Senhor, meu Deus, o cego abre os olhos, o Senhor é Deus que coloca as mãos, o paralítico sai andando, Senhor. O Senhor é um Deus que coloca as mãos, Pai, e cura qualquer sorte de doença. O Senhor é um Deus, meu Pai, que coloca as mãos sobre o morto e Ele ressuscita. Então pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor estende as mãos nessas vidas, estende a mão aos Teus filhos, ó Pai. Cura Teus filhos, Pai. Cura, meu Deus, a cada um dos Teus filhos e abençoe essas vidas que estão nos assistindo, suas famílias, tudo aquilo que eles oraram, pediram ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa estender as mãos para os Teus filhos, ó Pai. Meu Deus, muitos que estão nos assistindo precisam de uma porta aberta, Senhor. Perdeu seu emprego, perdeu tudo, Senhor. Coloca as Tuas mãos, Pai. Pedimos ao Senhor também que o Senhor venha visitar a Tailândia, Senhor. Venha visitar, meu Deus, meu Pai, as Filipinas, Senhor, onde vidas perderam tudo nesse terremoto, perderam suas casas, perderam seus negócios, perderam, meu Pai, suas coisas, Pai, perderam seus filhos, perdeu família, Senhor. Coloca as Tuas mãos, tenha misericórdia, meu Pai, desse povo, Senhor. E assim pelos países afora, Senhor, meu Pai. Mas sabemos, meu Deus, que tudo isso são sinais. Tudo isso são, meu Deus, sinais para a Sua volta. Mas que em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, aqueles que estão sofrendo e aqueles que não Te conhecem ainda, Senhor, que passa a Te conhecer, que passa a buscar no Senhor, que passa a se render ao Senhor, que passa a estar na Tua presença, Senhor, que passa a estar orando, buscando, Pai. Nós oramos por essas vidas, oramos por aqueles também, meu Deus, que por algum motivo, Senhor, saíram da Tua presença, se enfraqueceram, Senhor, e entraram, meu Pai, nas drogas, entraram no álcool, entraram no cigarro, entraram no vício, Senhor, meu Deus, e precisam, Pai, se libertar, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca com o Teu poder naquele que está ali no presídio, Senhor, que foi preso, Senhor, meu Pai, mas não se arrependeu ainda, que ele possa se arrepender de todos os seus pecados, de tudo aquilo que ele fez, Senhor, meu Deus, e sai dali um homem para pregar a palavra, meu Deus, para falar do Teu amor, para falar do Senhor, que ele tenha um encontro com o Senhor, Pai, ali naquele presídio, Senhor. Nós oramos também pelos asilos, Senhor, onde estão os velhinhos ali, Senhor, que estão perdidos, meu Deus, ali, muitas suas famílias esqueceram, muitas suas famílias entregaram ali, Senhor. Que o Senhor coloca as Tuas mãos sobre essas vidas, Pai, que tiveram uma vida na terra, Senhor, fizeram tudo pelas famílias, fizeram tudo pelas suas famílias e agora se esqueceram dele. Meu Deus, tenha misericórdia desses homens, tenha misericórdia, Pai, meu Pai. Estende também as Suas mãos ao orfanato, Senhor, onde tem crianças ali, Senhor, que perderam suas mães, perderam seu pai, meu Deus, e muitos ali foram largados por aí, Senhor. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia dessas crianças, Pai, que tenham uma família abençoada, que eles possam estar ali com eles, em nome de Jesus Cristo. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Senhor, entregamos tudo, Senhor. Continue conosco, nos abençoando, Pai, que o Espírito Santo venha estar sempre revelando a palavra sobre meus lábios, Senhor, meu Deus, que essas vidas
possam ser alcançadas, porque a nossa vontade, o nosso desejo, Senhor meu Pai, é ser somente servo do Senhor. Venha somente fazer a tua vontade, o teu querer e a tua obra aqui na terra, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Abraça esse teu povo que está nos assistindo e abençoe a cada um deles. E o santo e glorioso nome do Senhor venha ser glorificado e exaltado para sempre. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, estende suas mãos. Você que está nos assistindo também, estende suas mãos, curva sua cabeça, fecha teus olhos, que eu vou ministrar a bênção apostólica e estará encerrado o culto em nome de Jesus Cristo, nesse sábado maravilhoso e tremendo que o Senhor nos entregou. Aleluia! Estende suas mãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o amor de Deus, o Altíssimo, o Papai, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com você e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Aleluia. Vão em paz, o Senhor acompanhe. Até amanhã às 10h30 da manhã, com uma palavra poderosa que o Senhor vai nos entregar para a sua vida e para a sua família. Venha ser nosso convidado especial para nos acompanhar nessa live, em nome de Jesus Cristo. Um beijo no coração. Tchau. Até amanhã.